Olá pessoal, sou o professor Conrado Jensen. Bem-vindos ao nosso Café em Matemática número 9, exercício número 3. Bora lá resolvê-lo então, né? Bom, ao meu entender, desta lista, ele é o mais difícil. E talvez o mais difícil, um dos mais difíceis aí que esteve no Enem, né? Na versão em que ele foi apresentado, né? Vamos lá ver esse exercício aqui, ó. O empréstimo foi feito à taxa mensal de I%, usando juros compostos em 8 parcelas fixas iguais a P. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a quinta parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a sexta parcela. A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é... Então, temos que observar que esse exercício aqui é um exercício de matemática de juros compostos, né? Matemática porque a gente está no nosso café em matemática, né? Mas é de juros compostos. Ele diz o seguinte, que a taxa de juro é de I%. Então, a gente já pode escrever ela de I sobre 100, né? Essa é a taxa de juro. Beleza? Agora, vamos se atentar... Vou escrever um pouquinho mais bonitinho, né? I sobre 100. Bom, o nosso montante, ele foi dividido em 8 parcelas iguais a P. Então, o nosso montante final, ele é igual a 8P. Ao mesmo tempo que, como esse montante ele está sobre uma taxa de juro composto, né? Tá sobre uma aplicação de juro composto, então eu posso escrever ele como C vezes 1 mais I elevado a 8. Quem é esse C? Né? Esse C aqui é o valor inicial, né? O capital inicial. No caso, é o valor da dívida. Sem a taxa de juros, tá? Sem a taxa de juros não, sem o juro, né? Sem o juro aplicado. O valor da dívida sem o juro. Ok? Uma das formas de escrever esse M, né, como ele está sendo aplicado sobre juro composto, é eu pegar esse C, dividir em 8, porque eu não fiz 8 parcelas, então eu posso simplesmente pegar esse C, dividir em 8, e isso vai ser igual a X. Ok? Vou escrever aqui, ó. Isso vai ser igual a X. Ok? E aí, o que a gente vai ter? Ó? A gente pode ainda reescrever, então, esse M da seguinte forma. Ó. M é igual a parcela aqui, X, né? Essa parcela X vezes 1 mais I, mais esse X vezes 1 mais I elevado a 2, ou seja, para o segundo mês, né? Então, ó, esse X aplicado a taxa de juros no primeiro mês, depois no segundo mês, depois no terceiro mês, e assim sucessivamente até o 8º mês. Tá? Essa é uma das formas de escrever meu M. Tá? Eu pego então um valor... eu pego o valor inicial, né, o valor à vista, divido ele no número de parcelas em que meu empréstimo vai rolar, e aí eu posso abrir ele dessa forma aqui, ó. Olha, então se a dívida aqui inicial à vista fosse 800, esse X fosse 100, então seria 100 vezes um valor aqui de 1 mais a taxa, depois 100 vezes 1 mais a taxa ao quadrado, depois 100 vezes 1 mais a taxa ao cubo, e assim sucessivamente. Esse somatório daria M no final, beleza? Então, dessa forma, a gente podia fazer o quê, né? O M não é igual a 8P, então a gente poderia dizer assim, então aqui seria P
aqui seria P, aqui seria P e aqui seria P. Por quê? Porque eu tenho 8 parcelas aqui, né? Eu tenho x vezes 1 mais i, depois eu tenho x vezes 1 mais i ao quadrado. Eu tenho 8 vezes isso aqui, né? Tenho 8 parcelas aqui. Mas se eu fizesse isso, eu estaria entrando em contradição. Por que em contradição? Ora, porque uma hora o P vai ser igual a x vezes 1 mais i, depois esse P vai ser igual a x vezes 1 mais i ao quadrado, depois P vai ser igual a x vezes 1 mais i ao cubo e assim sucessivamente. Ou seja, como que ele pode ser, isso aqui pode ser igual a isso aqui, né? Não é verdade? Isso aqui são grandezas diferentes, isso aqui na verdade é maior que isso aqui, né? O resultado daqui, ó, desse segundo aqui é maior que esse primeiro. Então, como a gente pode reescrever, né? A gente não pode colocar P aqui embaixo. Senão a gente está entrando em contradição. Uma das maneiras de eu ver esse problema, de reescrever esse problema, uma quarta maneira então, para eu estar em função de P, é eu pegar esse x aqui e ao invés de ele ser fixo, ao invés de ele ser isso aqui exatamente, ó, um valor conhecido dividido por 8 que dá x, eu posso pegar e variar esse x. Ou seja, eu posso ter um valor para x no primeiro mês, que quando eu multiplicar por 1 mais i dá P. Depois eu vou ter outro valor para x, um outro x então, né? Para o segundo mês, que quando eu multiplicar por 1 mais i ao quadrado vai dar P, e assim sucessivamente. Ou seja, a forma final que eu posso escrever aqui, meu M, para ficar legal, seria assim, ó, x1 do primeiro mês, então um valor 1 do primeiro mês, vezes 1 mais i, depois x2 vezes 1 mais i ao quadrado, mais x3 vezes 1 mais i ao cubo, e assim sucessivamente até x8 vezes 1 mais i elevado a 8. Olha, então, eu posso dizer que cada parcela aqui dessa soma é igual a P. Tá? E esse x aqui, ele é inversamente proporcional a P. Então, a gente pode mexer com proporcionalidade. Ó, esse x1 vai ser menor que o x2, que por sua vez é menor que o x3, que por sua vez é maior que o x3, e esse x3 ele é maior que o x8. Então, o x1 é maior que o x2, né? O x1 é maior que o x2. O x2 vai ser maior que o x3, e assim sucessivamente. Aí eu vou ter igual a P. Por quê? Porque o i é fixo, né? Agora as parcelas, esses x1 aqui, eles podem variar. O i não. O i é fixo e 1 é fixo. Então, eu posso fazer isso. Então, prosseguindo, ó, quando eu chegar na sexta parcela, porque ele quita a sexta parcela, eu vou ter que... A sexta parcela é igual a P, não é? Assim como a oitava e a sétima. Mas essa sexta parcela vai ser igual a P, que vai ser igual a um x6, que eu desconheço, vezes 1 mais i elevado a 6. Não é? Isso vai dar P. Já o P da sétima parcela vai ser x7, o x aqui índice 7, vezes 1 mais i elevado a 7. E o P da oitava parcela seria x8 vezes 1 mais i elevado a 8. Tá? Então, olha só, ele quitou essa parcela, né? Ele quitou, então ele pagou exatamente esse valor, x6 vezes 1 mais i elevado a 6. Ele pagou esse P. Já para a sétima parcela, ele não chegou na sétima parcela. Mas esse x7 aqui, ele vai sofrer incidência de 6 meses de juro. Então, eu posso abrir essa potência aqui da seguinte forma. x7 vezes 1 mais i elevado a 6 vezes 1 mais i. Ó, reparem que se eu abrir desse jeito... Esse x7 vezes 1 mais i elevado a 6 seria a parcela 7, que eu vou escrever que isso aqui é igual a 1k, tá? Seria a parcela 7, o valor dela no sexto mês, tá? Então, esse x7 vezes isso aqui daria no sexto mês ali, uma correção monetária, né? Então, isso aqui vai ser 1k para mim. Beleza? E a de baixo... Eu posso escrever assim, ó, x8 vezes 1 mais i
elevado a 6 também, porque a gente está no sexto mês, vezes 1 mais z ao quadrado. Regra de potência, né? Que eu estou usando a regra de potência. Aí reparem que esse produto aqui, ó, que eu vou chamar de z, ele seria a minha parcelinha ali x8 calculada no sexto mês, tá? Que é exatamente o mês que ele pagou. Então, ó, vamos lá, ó. Ele vai pagar K, então, ó. Esse K vai ser o que ele vai pagar e ele vai pagar esse Z. Então, quem que é K? Né? Quem que é K? Vamos pegar aqui, ó. O K é igual a P sobre 1 mais I. Esse I é sobre 100, tá? Porque ele está em porcentagem. Mas eu vou deixar 1 mais I para economizar notação. Já esse P da oitava parcela, eu vou colocar aqui. Esse P da oitava parcela, ele vai pagar Z lá no sexto mês, tá? Então, esse Z vai ser igual exatamente a P dividido por 1 mais I ao quadrado. Então, no sexto mês, ele vai pagar a parcela P referente ao sexto mês. Então, ele vai pagar a parcela P, ó, no sexto mês, né? No sexto mês. A dívida dele vai ser de P, que é a parcela do sexto mês, mais K, que é nossa parcelinha corrigida para o sexto mês, e o Z, que é a nossa parcela do oitavo mês corrigida para o sexto mês. Então vai ficar P mais P sobre 1 mais I, mais P sobre 1 mais I ao quadrado. Deixando P em evidência, eu tenho 1 mais 1 sobre 1 mais I mais 1 sobre 1 mais I ao quadrado. Vamos deixar aqui em colchetes, né? E aí esse I aí, não esquece que está sobre 100, né? Porque eu só quis economizar a notação. Só que a resposta, então, ó, essa é a dívida dele do sexto mês, né? À vista. A resposta só pode ser a letra A, né? Só pode ser a letra A. É um exercício um pouquinho complicado. Para esclarecer mais, teria que sair da forma algébrica. Esse exercício aqui, para esclarecer mais, teria que sair da forma algébrica e usar valores, tá? Então, no caso aqueles x1, x2, x3, x8 seriam valores desconhecidos mesmos. A gente podia usar um valor específico para P e principalmente lá naquela terceira fórmula para M, né? Para vocês enxergarem que aquilo é verdade. Mas é praticamente o modo final aí do conhecimento de matemática financeira, né? Onde M a gente podia usar o somatório de uma PG para encontrar M, também seria um caminho, né? E etc. Mas se usarem valores, vai ficar um pouquinho mais claro o que eu fiz aqui. Beleza? E seria um assunto que eu acho que eu pularia se eu estivesse fazendo o Enem, porque ele ia demorar de qualquer forma, tá? Ou, né, chuta ali um valor mais ou menos próximo e beleza, não tem problema, né? O Enem, ele tem 45 questões de matemática, mas ele não é feito para ser respondido as 45 questões, né? Isso é um assunto para um outro vídeo. Beleza, galera? Então, um abraço, valeu!